Você tem o celular praticamente a maior parte do dia, né? O celular está na sua mão, está na mão dos seres humanos, e o celular é uma janela para a gente absorver conhecimento, né? E esse conhecimento que a gente absorve, a gente mixa com a nossa experiência e a gente devolve para o mundo com o nosso olhar. Então tá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Deep and Digital. Eu sou o Igor Rafael, para quem ainda não me conhece, gestor de presença digital, fundador e diretor de criação na BeReal on Digital, que é um núcleo de criação, enfim, de conteúdo para redes sociais, para profissionais e marcas que entendem a relevância e a importância de estar nas redes sociais. E aí, refeita a apresentação para quem está chegando agora, se você ainda não segue, já deixa aqui o like, enfim, já começa a seguir aqui no meu canal do YouTube. Se você estiver ouvindo nas plataformas, Spotify, Apple, Deezer. Cara, eu sempre faço essa chamada porque é importante você se cadastrar, né, você seguir, para quando for chegando os outros episódios, toda segunda eu tô aqui, né, com esse espaço para trazer um pouco da minha experiência desde 2019, que eu tô aí trabalhando com gestão de rede social, enfim, presença digital com... Enfim, várias pessoas que estão trabalhando comigo, várias contas, mais de 3.000 conteúdos produzidos. Cara, eu já devo estar passando de 3.500, né, nos últimos tempos aí. E vambora. Essa semana, cara, eu vou falar sobre referência para criação de conteúdo, né? Porque, assim, muita gente fica na dúvida, cara. Pô, vou começar a produzir conteúdo e será que eu vou conseguir dar conta, né, de, tipo, manter esse fluxo? Né? Como é que a gente mantém isso daí? Como é que a gente trabalha isso, né? E aí, antes de eu começar o assunto dessa semana, eu quero, por favor, relembrar, né, que se fizer sentido para você, aqui na legenda, se você está vendo pelo YouTube ou está ouvindo no Spotify, onde você estiver, vai ter link aqui, vai ter referência para você me encontrar e, cara, entra ali na comunidade do Telegram, que ali eu tô mandando alguns links, ali é tipo uma curadoria, né, de links que eu encontro, que eu estudo e trago para vocês, e é sempre bom reforçar isso para a gente ir crescendo juntos, né? A intenção é, poxa, clarear o caminho aí, se você é uma pessoa, um ser humano que gosta de usar as redes sociais, né, e que entende o poder disso, né? Então, essa semana eu escolhi, né, como tema, né, a gente já está na 25º episódio, terceira temporada, e aí eu tenho falado de conteúdo, né, eu tenho focado na criação de conteúdo, enfim. E aí, hoje eu quero entender, né, eu quero trazer isso, essa dúvida, né, porque, assim, de novo, né, reforçando o que eu tô falando nos últimos 2 episódios, se não ouviu, não assistiu, volta, né. A gente precisa de tempo, né? Assim, pra gente se tornar referência, a gente vai levar tempos aí pra a gente continuar isso, né? Então, assim, se você já entende, né, que você vai produzir conteúdo, você vai meter a cara, você entende que vai levar muito tempo, você vai ficar preocupado, né? Tipo, cara, será que eu vou conseguir manter isso durante os anos, né? E aí, cara, a primeira coisa que eu quero trazer, né, pra te deixar mais tranquilo, é você como ser humano, você consumir bons conteúdos, né? O tempo que a gente gasta, que a gente investe nas redes sociais, ele não pode ser um tempo gasto, mas sim um tempo investido. E aí, como é que a gente muda isso? Como é que a gente trabalha isso? Cara, primeiro, você começa a buscar quem você está seguindo, né? O que você está lendo durante a semana, o que você está consumindo, né? Então, assim, você começa filtrando os seres humanos, os profissionais que você segue, as marcas que você segue, né? Para você ter essa bagagem de conhecimento para você transformar, né? E comunicar da sua maneira isso, né? Deixa eu movimentar aqui para ver se fica melhor. Acho que aqui dá mais espaço. Vambora. Então, assim, cara, pensa nisso, né? De tipo, você tem o celular praticamente a maior parte do dia, né? O celular está na sua mão, está na mão dos seres humanos, e o celular é uma janela para a gente absorver conhecimento, né? E esse conhecimento que a gente absorve, a gente mixa com a nossa experiência e a gente devolve para o mundo com o nosso olhar. Então, quanto mais pessoas interessantes você seguir, pegar como referência, vamos lá,
Cara, você é um advogado, você é um dentista, você é um bartender, barman, o que você for, né? Assim, independente da sua profissão, da sua localização e colocação profissional, né? Se você quer criar um negócio, cara, olha pra fora, né? Olha lá pra fora, assim, Europa, Estados Unidos, vê o que estão fazendo por lá na sua área, no seu nicho, começa a seguir essa galera, né? Começa a seguir, vê o que eles estão falando, vê o que eles estão fazendo. Agora, não adianta você só seguir, né, boas referências. Você precisa eliminar contas que não te agregam em nada. Né? Eu preciso reforçar isso sempre. Né? Que assim, o que a gente consome reflete o que a gente é. Então, assim, cara, se tem contas que não fazem mais sentido para você, deixa de seguir. Né? Instagram e LinkedIn, deixa de seguir e começa a entender e acompanhar as pessoas que podem vir a ser uma referência para você, né? Isso aí é de graça e, assim, a criação de conteúdo, ela tá muito baseada no que a gente consome, né? Agora, voltando para os episódios anteriores, você mantém, né? Você identifica quem vai te influenciar, né? Quem vai te abastecer com inspiração, com outras ideias. E você entende qual é o seu melhor formato, né? Se você vai fazer vídeo, né? Você entende como que eles estão comunicando, como que eles estão conversando, vai fazer texto, leia bastante. Outra coisa, as pessoas têm me perguntado muito ultimamente sobre podcast. E eu quero aproveitar esse espaço, né, o episódio de hoje, para reforçar algumas questões aí na questão do podcast, né, no ponto do podcast. O podcast, ele, de novo, né, é um excelente conteúdo central. Excelente. Né? Você se coloca ali como você é, né? Você pode trazer convidados, entrevistar pessoas relevantes do seu nicho. Agora, não comece a fazer um podcast se você não consome podcast. Né? Muita gente fala, pô, eu quero fazer um podcast, porque podcast é isso, o podcast tá bombando, o podcast ele ainda vale a pena, o podcast, cara, sim. Por quê? Porque no mundo inteiro, né, na sua cidade, no seu país, na sua região, né, o digital, ele te dá a possibilidade das pessoas te encontrarem por aquilo que você está falando, né? Então, assim, o mundo, sei lá, em qualquer lugar do mundo, alguém vai querer saber sobre aquilo que você está falando. Mas, né, para um podcast, ele dá o resultado que ele precisa, você tem que ter muito tempo, né? Eu tenho falado disso. E o podcast, ele precisa ser um espaço onde você compartilha o teu conhecimento. Você compartilhando o seu conhecimento, você vai se tornar referência, eu tenho falado nisso, e quando você convidar pessoas, cara, tira o imediatismo, né? Tira aquela coisa do interesseiro, vou convidar essa pessoa porque essa pessoa tem muito seguidor, vou convidar essa pessoa para ver se essa pessoa me dá alguma vantagem. Tira isso da cabeça. Começa a trazer, né? Se você for começar a fazer um podcast convidando pessoas, cara, convide pessoas que entendam o seu contexto, que estejam no seu contexto, né? Independente da quantidade de seguidores, ou enfim, da relevância dessa pessoa, cara, entenda o quanto de valor essa pessoa pode trazer para o seu podcast. Agora, se você fizer um podcast sozinho, entenda se o que você está falando vai transformar e vai trazer um diferencial para a vida das outras pessoas. Né? Então, assim, independente se for o conteúdo, né? Por que eu gosto de fazer podcast? Porque eu consumo podcast há uns 5 anos. Né? Então, assim, eu entendi que o podcast ele é um veículo de conhecimento, assim, indescritível. Né? Porque, assim, você tem a possibilidade de estar fazendo outra coisa, consumindo conteúdo, aprendendo, e você produzindo, você fazendo o seu, cara, você se aproxima das pessoas. Né? Você entende, né, como que foi a jornada de cada um, né? E nessa conversa toda, você entrega no final do dia um conteúdo. Né? E isso vale não só para um podcast. Eu acredito que bom conteúdo ele é alimentado por boas referências. Né? O bom conteúdo ele é alimentado por quão bom é aquilo que você consome. Então, assim, cara, use as redes sociais para consumir bom conteúdo e, consequentemente, você produzir bom conteúdo. Agora, né, para reforçar antes da gente terminar o episódio de hoje, se tiver fazendo sentido para você, já deixa um like ou compartilha, né, se estiver ouvindo. Agora, voltando.
Para você manter a produção de um bom conteúdo, se estiver fazendo sentido, você tem que entender que isso vai levar tempo, você precisa se divertir nessa jornada, ir aprendendo e ir melhorando, né, assim, a sua entrega e o que as pessoas podem absorver de melhor daquilo que você tem para entregar no seu conteúdo. Fechado? Pensa nisso, resumindo a pergunta. Como que eu não perco, né? Como que eu mantenho, né, assim, a minha bagagem de conteúdo? Consumindo bom conteúdo. Você faça uma curadoria de quem você está seguindo para você absorver isso com... E outra coisa, tem que ser um assunto que você goste. Não adianta você... o assunto da moda é falar sobre a abelha vermelha. Tu não vai ficar falando de abelha vermelha se você não gosta de abelha vermelha, né? Assim, você tem que pensar aí que você vai ter que falar sobre aquilo que você gosta, né? Esquece um pouco essa coisa de modinha, esquece um pouco essa coisa, né, de vou fazer isso porque vai me dar like. Não, você tem que pensar que o conteúdo ele tem que ser feito para te conectar com as pessoas certas e para te tornar referência. E para você fazer um bom conteúdo, você tem que consumir bom conteúdo. Fechado? Para a semana é isso. Tô muito feliz, real, assim, de ter vocês aqui. Se fez sentido, deixa o like aqui, compartilha. Me marca lá no Instagram, @Igor ou Rafael com PH, ou @BeRealOnDigital. E eu espero que você tenha uma boa semana. Eu espero que você comece a limpar o seu feed, comece a consumir bons conteúdos e que isso te estimule a produzir bons conteúdos para o nosso mundo aí. Fechado? Boa semana e até a próxima semana. Valeu!